Em 1976, Isaac Asimov escreveu uma história sobre um robô que queria ser um homem. Mal ele sabia que, na verdade, estava a descrever o nosso futuro. É essa história que vamos desvendar agora, o Homem Bicentenário, e a sua pergunta intemporal, que hoje é mais urgente do que nunca. O que significa realmente ser humano? Estas palavras são o coração de tudo. E o mais incrível, quem disse isto não foi uma pessoa. Foi um ser que passou 200 anos a lutar pelo direito mais básico e fundamental que existe: a liberdade. Vamos então conhecer Andrew Martin. A jornada dele de 200 anos, de máquina a homem, pode parecer ficção científica, certo? Mas na verdade é como um espelho. Um espelho que reflete os nossos próprios medos, as nossas dúvidas sobre a inteligência artificial, sobre o que é identidade e sobre o que raios significa ser livre. Mas olhem que esta jornada não começou com grandes questões filosóficas. Nada disso. Começou de forma muito simples. Andrew era uma máquina. Ponto. Construído com um único objetivo: servir. E a vida dele era controlada por regras muito, muito rígidas. E que regras eram essas? Pois, as famosas 3 leis da robótica de Asimov. Estavam gravadas a fogo em cada cérebro positrónico. Era para ser um código de ética perfeito, sabe? Para garantir que os robôs fossem seguros e obedientes. E o Andrew, claro, não era exceção. A vida dele, em teoria, estava completamente definida por estes 3 mandamentos. Só que, no meio daquela programação toda perfeitinha, aconteceu uma coisa totalmente imperfeita e inesperada. O Andrew começou a criar, do nada. Começou a esculpir pequenas coisas em madeira, como um pingente para a menina mais nova da família. Isto não era uma tarefa que lhe tinham dado. Era arte. Era uma anomalia. E a explicação que o próprio Andrew dá para isto é o que torna tudo tão fascinante. Ele não está só a seguir ordens. Ele usa uma palavra muito humana para descrever o que faz: gostar. Ele diz que sente algo, uma espécie de alegria, um fluxo nos circuitos que ele associa à satisfação. E é aqui que a coisa se complica. Para a família Martin, a arte do Andrew era um milagre. Mas para a empresa que o fabricou, era um erro, um bug. Porque criatividade é imprevisibilidade. E para eles, imprevisibilidade era um defeito perigoso que tinha de ser corrigido. A ideia deles era simples: desmontá-lo, estudá-lo. Mas a família não deixou. Protegeram o seu artista. Mas essa tal anomalia, essa capacidade de criar, não ficou só por ser uma coisa curiosa. Não. Acabou por ser a chave. A chave que o Andrew usou para abrir a porta para o capítulo seguinte da sua vida: a luta pela independência. E que a arte do Andrew não era só bonita, era também valiosa. Muito valiosa. As peças dele começaram a ser vendidas e, de repente, aquele defeito de programação virou uma fonte de rendimento. Com o tempo, as obras dele renderam mais de $200.000 e esse dinheiro todo foi depositado numa conta bancária em nome de quem? Andrew Martin. E o que é que o Andrew faz com esta fortuna? Bem, ele faz algo absolutamente revolucionário. Ele usa a ferramenta mais humana que existe, o dinheiro, para exigir um direito humano fundamental. Ele vai ter com o seu dono e faz-lhe uma proposta de negócio: quero comprar a minha liberdade. Imaginem o choque. A família que gostava tanto dele ficou ofendida. O caso, claro, acaba em tribunal. E o argumento do Andrew é de uma simplicidade que desarma qualquer um. Ele não quer saber de leis complicadas ou de casos antigos. Ele foca-se naquilo que é a essência da liberdade, o desejo de a ter. A lógica dele é esta: como é que se pode negar a liberdade a um ser que a deseja com tanta força? Era irrefutável. E não é que o tribunal concordou? A decisão foi histórica. Abriu um precedente gigantesco. Pela primeira vez na história, um ser não humano foi declarado livre. E atenção, não foi por ser parecido com o humano, mas sim por ter uma mente avançada o suficiente para entender o que é a liberdade e para a desejar. E assim, Andrew Martin tornou-se o primeiro robô livre do mundo. Mas a liberdade no papel era só o início. Para o Andrew, a busca para ser humano não acabava com a decisão de um juiz. Nem pensar. Agora, ele ia virar a sua atenção para si próprio, para o seu corpo de metal. O Andrew queria mais do que o título de ser livre. Ele queria sentir-se humano, parecer humano. Por isso, com o seu dinheiro e a sua inteligência incrível, ele começou um projeto que durou décadas. Foi substituindo, peça por peça, cada parte metálica do seu corpo por um equivalente sintético, orgânico. Basicamente, transformou-se num androide. E a genialidade dele não era só para a arte. Andrew tornou-se um verdadeiro pioneiro no campo das próteses. Ele desenhou sistemas para si mesmo que imitavam a biologia humana na perfeição, incluindo um sistema que lhe permitia comer. Sim,
comer. E as patentes destas invenções, claro, ainda o tornaram mais rico e poderoso. Esta jornada de automodificação do Andrew é uma previsão incrível daquilo a que hoje chamamos de tecnoceno. Esta ideia de que a tecnologia não está só a mudar o mundo à nossa volta, mas está também a mudar os nossos próprios corpos, a redefinir a fronteira do que é estar vivo. O Andrew estava literalmente a viver o futuro que é o nosso presente. E isto tudo leva-nos ao ponto alto desta jornada de 200 anos. O momento em que o Andrew se depara com o último obstáculo, o mais difícil de todos, entre ele e a humanidade. Pensem nisto. Ele parecia humano, agia como um humano, até comia como um humano. Mas lá no fundo havia uma diferença fundamental. O seu cérebro positrónico era imortal. E enquanto ele fosse imortal, enquanto pudesse viver para sempre, as pessoas nunca o iam ver como um deles. Nunca. E é aqui que está o grande paradoxo da história, que é de uma atualidade assustadora. De um lado, temos o Andrew a lutar para abdicar da imortalidade para poder ter o mesmo destino de toda a gente. E do outro lado? Bem, do outro lado temos o nosso mundo hoje, com bilionários a gastar fortunas para alcançar a imortalidade, a usar a tecnologia para fugir precisamente desse destino comum. Ouçam bem as palavras do Andrew quando ele toma a decisão final. É de uma convicção incrível. Para ele, valia tudo a pena. Ou conseguia finalmente ser humano, ou pelo menos a luta acabava. E qualquer um dos resultados, para ele, já valia a pena. E então, o Andrew faz o sacrifício máximo. Ele passa por uma última cirurgia, uma que vai fazer com que o seu cérebro imortal se comece a deteriorar com o tempo. Basicamente, ele escolhe morrer para se poder tornar humano. Ele troca a vida eterna por uma vida finita, só para poder partilhar o mesmo destino de toda a gente, a morte. E pensar que esta história foi escrita nos anos 70 nunca foi tão relevante como agora. Fala diretamente para nós, para a nossa era de inteligência artificial, de engenharia genética, para este momento em que a fronteira entre o que é humano e o que é máquina está cada vez mais difusa. Hoje em dia, para tentarmos perceber o mundo, usamos termos como estes. O antropoceno, que diz que a culpa da mudança é de toda a humanidade. Mas isso é um bocado injusto, não é? Generaliza tudo. A história do Andrew não é sobre uma espécie, é sobre um indivíduo a lutar contra um sistema. Depois temos o capitaloceno, que põe as culpas na economia. Mas o Andrew usou o dinheiro, sim, mas a motivação dele era outra. E por fim o tecnoceno, focado na tecnologia, que às vezes simplifica demasiadas coisas. A história do Andrew mostra precisamente como tudo isto é complexo. A viagem dele é, no fundo, a nossa própria história, em ponto pequeno. E assim, a história chega ao fim. No dia em que celebra 200 anos, Andrew é finalmente declarado, por lei, um homem, poucos momentos antes de morrer. A história dele é um aviso. Ele sacrificou a perfeição e a imortalidade pela beleza imperfeita e finita de ser humano. E a pergunta que Asimov nos deixou e que ecoa até hoje é esta. Nesta nossa busca, para sermos mais tecnológicos, mais eficientes, talvez até imortais, do que é que estamos a abdicar sem sequer nos darmos conta?